Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário, o RPR11 e o Prime Renda FI, trazendo aqui para vocês algumas atualizações, especialmente focando aqui no assunto dividendos. A gente vem percebendo o fundo passando aí por um momento um pouco complicado, redução de provento nos últimos meses. O RPR que já chegou a ser um destaque em termos de yield, um dos melhores fundos aí em termos de dividend yield, agora vem passando por um cenário bem complicado se a gente olha dividendo para o patrimonial. Para a cota mercado, ainda é um yield elevado, mas porque a cotação vem caindo bastante, hoje negociando aí com basicamente 50% abaixo do seu valor patrimonial. Então vamos entender um pouco mais da situação, alguns destaques que a gestão coloca aqui dentro do relatório para explicar o porquê dessa redução de provento e também citando aí a minha opinião, porque que eu acho que esse dividendo pode cair até um pouco mais do que o que vem acontecendo, do que vem sendo anunciado nos últimos meses. Lembro que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece o like também. Seu comentário é muito importante. Com esse cenário onde a gente tem uma possibilidade de proventos ainda no curto prazo, que a gestão própria já citou sobre isso, que vão ser menores, vão ser menores comparado aí à média histórica, pelo menos. E a gente tem um fundo negociando abaixo do seu valor patrimonial. Na opinião de vocês, vale a pena comprar ou é melhor ficar de fora aí nessa situação complicada? Essa sua opinião é bem relevante aqui para eu entender um pouco mais a própria visão de vocês. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para os detalhes. Aqui que mora o problema, pessoal. Acho que vamos aqui logo direto ao assunto, que é o comentário do gestor. O empreendimento Maravista segue com bom ritmo de vendas, alcançando até a data de fechamento do relatório 140 milhões em VGV vendido. O habite da fase 1 já foi pedido à prefeitura desde janeiro de 25, a incorporadora segue trabalhando para a obtenção. O empreendimento Mariana Maria segue com ritmo de obras moderado e ritmo de vendas estável, entre 4 a 6 unidades por mês. Seguimos buscando opções de financiamento externo para aceleração da obra e, consequentemente, aceleração do retorno do recurso aportado ao caixa do fundo. A situação dos empreendimentos com risco de equity vem melhorando gradativamente dentro da possibilidade de caixa do fundo. Os empreendimentos Nova Souza e Paulo Afonso necessitam de aportes pequenos, abaixo de R$ 2 milhões, para deixar os empreendimentos em condições ideais de relançamento comercial. O empreendimento Terras Altas tem obra endereçada e, a partir da finalização da fase 1, o relançamento comercial e recuperação da carteira se torna possível. O empreendimento Maravista possui fluxo de caixa positivo, atualmente vem contribuindo para as distribuições do fundo e não requer, no momento, aportes. A operação Prima foi readequada de forma a passar a contribuir com o caixa do fundo, o que aconteceu já no último mês. As obras do FDIC Residence Club seguem em andamento com ritmo mais acelerado no hotel da Ilha do Sol. Então aqui vocês podem ver um monte de ativo que a gestão comenta um ponto de atenção aí. Na verdade, até nas últimas páginas aqui, eles deixam para os cotistas os ativos em atenção, e eles detalham um pouco mais. CRI Olimpo, a gente tem aqui 0,5% no patrimônio, é um valor pequeno, né? 6 milhões de reais. A operação ainda não teve uma solução definitiva, estamos em contato com a securitizadora, tanto com os investidores majoritários, para chegar a uma decisão final sobre a execução das garantias do recebimento da quitação da obra. Residence Club, que é 13% do patrimônio já dele, e é um ativo aí com certeza o mais problemático hoje. A carteira segue estável, assim com as vendas dos empreendimentos. Seguimos trabalhando para soluções de financiamento externo, com mais foco agora na obra de Fortaleza, já que no momento a obra de Ilha do Sol está sendo endereçada satisfatoriamente. Na Bilec, 2% do patrimônio dele, o empreendedor segue trabalhando para ligar a energia do empreendimento e assim chegar a 100% da conclusão para viabilizar o relançamento comercial. E Cristal Residência, que é 0,6% do patrimônio, a gestão aguarda apenas uma sobra de recursos de caixa para seguir a execução das garantias da operação. Ele destaca esses quatro aqui, mas no início do relatório, a gente percebe aqui vários ativos que eles comentam com situação de atenção. A gente tem aqui, que é o risco de equity, Nova Souza, Paulo Afonso, a gente tem Terras Altas, FDIC Residence Club e também Maravista. São vários ativos que ele tem dentro do portfólio, mais os CRIs aí, um outro ativo que ele tem dentro da carteira com ponto de atenção. Então, para resumir aqui a história e explicar primeiro de cara o que está acontecendo com o RPR para ter esses impactos de rendimento. O fundo tem alguns ativos
tanto risco CRI, mas especialmente risco equity, que eles precisam de caixa, precisam aportar caixa nesses ativos, esses desenvolvimentos para serem concluídos e, consequentemente, gerar caixa positivo profundo e voltar àquela rentabilidade normal. Só que qual o problema dessa história toda é que hoje o RPR não tem caixa para poder fazer frente a esses aportes. Inclusive, a gestão já comentou algumas vezes, para quem acompanha as lives deles, eles sempre destacam ali um pouco, um resumo mais ou menos quanto eles imaginam de caixa seriam necessários. E eles sempre falam ali em algo próximo a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais não é nem tanto dinheiro assim, mas é o que vem custando para esse dividendo do RPR estar sendo tão impactado. Porque enquanto esses ativos não performarem, a renda que esses ativos poderiam ser paga, ele basicamente está sendo reinvestido no próprio negócio. Então, em vez de receber o dinheiro hoje desse empreendimento e lá na frente gerar um problema maior, esse dinheiro fica dentro do empreendimento para ser realocado para, consequentemente, poder performar. O problema é que o dinheiro que entra desses ativos é pouca coisa comparado ao que de fato eles necessitam. Então, esses 50 milhões de reais, embora para um fundo de patrimônio grande como é o RPR, até deixa eu compartilhar aqui rapidinho, o RPR hoje, ele tem patrimônio de 1.166 bilhões de reais. Então, 50 milhões de reais não é assim um valor de outro mundo profundo. Mesmo assim, é o que vem custando muito caro para eles. Se eles conseguirem, de alguma forma, desinvestir em algum ativo, gerar caixa de alguma forma aí, para poder alocar nesses equities, para que eles voltem a performar, a gente pode sim ver um rendimento melhorar no médio prazo. Só que o que está acontecendo no curto prazo? Como a gestão não conseguiu aí aprovar, vocês devem lembrar que há pouco tempo eles sinalizaram ali que tinha um interesse, já que muitos cotistas estavam reclamando nos e-mails de que o rendimento do fundo tinha caído muito, eles resolveram, a opção que eles acharam ali interessante foi fazer uma divisão, transformar o RPR ali numa espécie de FOF, criaria um ativo renda, um ativo da carteira equity, esses ativos, como o RPR seria o que geraria liquidez para o mercado, eles iriam transformar uma parte dessa liquidez em caixa para, consequentemente, aportar nesses equities e esses equities performar com maior rapidez. Segundo eles, esse é o ponto que vai mudar tudo. 50 milhões de reais no caixa do fundo mudaria a situação. Eu até acho, né, que uma emissão, mesmo abaixo do valor patrimonial, por ser 50 milhões de reais, não seria assim uma coisa de outro mundo. Essa é minha interpretação inicialmente. Deixa aí também a opinião de vocês nos comentários se vocês seriam contra ou não uma emissão abaixo do seu valor patrimonial. Outra opção, pessoal, e aqui eu chego no ponto principal desse vídeo, que é dividendos. Como o fundo não tem caixa suficiente hoje, deixa eu voltar aqui até mais uma vez. Valor em caixa hoje do informe mensal, 11 milhões de reais. Então, o fundo não tem caixa hoje para fazer frente a essas operações. Ele precisa de fazer esses desenvolvimentos performarem, porque senão, basicamente, ele só está gastando dinheiro para manter os ativos da mesma forma que está. A opção que a gestão achou, já que aquela fusão ali, aquela mudança de equity e renda para eles venderem e, consequentemente, fazer caixa para poder aportar nos ativos, como não foi aprovado pelo mercado, a única opção que a gestão acha no momento é reduzir provento para poder esse caixa que seria de provento ser utilizado para esses ativos performarem, poder aportar com maior rapidez e, consequentemente, performar. Então, essa é a razão que me faz até crer que esse rendimento, voltando aqui mais uma vez, o rendimento que o fundo vinha distribuindo era algo próximo a 80 centavos por cota, 88. A gestão já tinha comentado algumas vezes que o piso seria 80 centavos por cota, mas a gente já viu aí nesse último mês um rendimento menor que esse. Então, acredito que a estratégia da gestão agora, já que eles não têm muita opção de caixa, não tem aí como fazer uma emissão abaixo do seu valor patrimonial, pelo menos eles acreditam que isso não teria capacidade de ser feito, que o mercado não iria receber bem essa informação, até porque a gente já viu outros ativos fazendo emissão abaixo do seu valor patrimonial. E eles não conseguiram fazer aquela mudança, então a opção é o quê? Reduz rendimento para que, consequentemente, gere caixa e possa utilizar para alocar nesses ativos. Então, a situação do RPR no curto prazo ainda deve ser bastante desafiador, a gestão precisa solucionar isso. Eu só não entendo porque que eles não conseguem vender nenhum equity desse, já que esses equities têm valor, já que esses CRIs têm seu valor, será que não encontra nenhum comprador para vender algum CRI desse, para vender um Residence Club, a parcela que eles têm ali
no Residence Club, se não consegue vender um outro ativo, não seria melhor vender um ativo, mesmo abaixo do que eles acreditam ser justo, para poder gerar caixa e, consequentemente, fazer esses ex performar? Será que não seria muito melhor do que diminuir tanto o provento para poder demorar 4, 5, 6 meses para poder esse negócio melhorar a situação e, consequentemente, o rendimento voltar a subir? Então, acho que esse é o ponto que acaba pesando aí na cotação do RPR. Eu acho que a gente pode ter novas quedas nesse provento e isso pode impactar um pouco mais aí a cotação dele. Esse é o ponto de atenção, pessoal. Agora, quando a gente olha aqui para a situação do fundo, né, tirando esses problemas hoje, a gestão até comenta um pouco mais aqui sobre a parte de renda. O dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual da carteira é R$ 1,03, somado ao indexador das operações e subtraído das despesas não recorrentes. Então, se não tivesse toda essa questão aí que a gente está vendo, hoje o fundo estaria gerando algo próximo a R$ 1 por cota, que é um patamar bastante elevado. E isso com todos esses problemas que a gente tem, especialmente aí o Residence Club, que tem uma representação grande dentro da carteira dele e não gera basicamente nada. Então, só essa parte aqui de resolver esses equities para não ter essa necessidade de tanto caixa, o fundo já poderia voltar um pouco mais para a normalidade de R$ 1 e alguma coisa, especialmente como ela é indexado à inflação, e nós temos aí uma taxa média de PCA mais 11, PCA mais 12, até que a gente tem informação melhor, né? Taxa de já está em PCA mais 13,5%. O RPR teria uma condição fácil de distribuir um gordo dividendo para os seus investidores, mas o que pesa tanto, esses aportes aí que eles fizeram há algum tempo atrás nesses equities, nesses ativos, que acabou tendo que assumir esses equities e, consequentemente, vai custando caro aí para o cotista, porque para quem comprou na faixa ali dos R$ 100, R$ 90, hoje carrega a cota a 50, R$ 60 ou até menos, isso acaba pesando bastante aí na situação. Então, esse é um pouco, pessoal, do cenário que a gente se encontra no que a gente tem aí no RPR11. De fato, o cenário é um pouco complicado. Eu acho que se eles conseguirem resolver num curto a médio prazo essa situação desses ex para que eles voltem a performar e voltar aquele rendimento ali que eu mostrei há pouco para vocês, algo em torno de R$ 1, a gente pode ter um excelente upside na cota, já que ela negocia com esse desconto todo. Só que até chegar nesse cenário, se a gente tiver aí uns 50, 55 centavos, 45 centavos por cota, isso pode acabar custando bastante na cotação. Então, vai muito do que você está olhando para fundo, se você tem estômago de fato para correr essa volatilidade de momento. Não sei se necessariamente um risco do ativo, porque os equities aí, segundo a gestão sempre comenta, tem um valor bom, tem um ativo real bem interessante, mas sofre aí esse problema de que precisam performar. Enquanto isso, a cotação do fundo é bastante penalizada. Então, gostaria de saber agora a opinião de vocês nos comentários. Se, na opinião de vocês, valeria a pena comprar um pouco do RPR agora, pensando que na possibilidade de redução de rendimentos no curto prazo sofre a cotação, mas vai melhorar os equities e lá na frente a gente vai ver um dividendo melhor e já se antecipe e compra agora, ou é melhor ficar de fora desse problema e quem sabe lá na frente, quando os dividendos começarem a subir, quando houver de fato uma sinalização concreta de que a situação vai mudar, quem sabe aí agora botar um pouco o pé no RPR. Gostaria de saber muito a opinião de vocês nos comentários. E fecha aqui o vídeo fazendo convite para você que ainda não é membro do canal. Se tiver esse interesse, dá uma olhada aí do lado da opção de se inscrever e tem acesso a vídeos exclusivos, prioridade nos pedidos de novos conteúdos, prioridade nas respostas aos comentários, acesso a todos os vídeos do canal de forma antecipada. É um meio de tentar gratificar, de agradecer aí quem contribui com o canal. Eu vou agradecer de coração também se você puder contribuir para manter o canal aqui sempre ativo.